Eu, como atleta, provavelmente não falaria isso na posição dele, mas de verdade, eu não consigo ver como uma declaração tão problemática, apesar de eu não falar isso na posição dele. Então, é que, tipo assim, ele falar isso aí não vai fazer ele correr com menos foco, ou não vai fazer É. ele querer ganhar menos. Tipo assim, o cara quando tá lá, ele quer ganhar. Isso é óbvio, mas é que pega muito mal dentro do contexto da temporada que a gente tá vivendo, Uhum. de McLaren entregando posição pra McLaren, de disputa de campeonato entre compadres, e é um negócio meio estranho pro fã de Fórmula 1. O que tá acontecendo com os pilotos da Fórmula 1 de hoje em dia? Vocês acham que é só nostalgia barata, coisa de velho, falar assim, porque os pilotos de hoje em dia não são como antigamente? Porque viralizou recentemente uma entrevista do Lando Norris pra Vogue britânica, em que ele fala que quer aproveitar a vida e descarta meio que o foco total dele no campeonato. E a gente trouxe essa notícia aqui pra repercutir com vocês, porque a pergunta que eu faço é: será que os pilotos de hoje em dia são mais molengas que os pilotos de antigamente? O Norris fez um ensaio sensual aí, não sei se exatamente se sensual, mas fez um ensaio aí pra Vogue, tirou várias fotos e tudo mais, e ele também falou exatamente isso aqui, ó. Quero aproveitar a minha vida, me divertir e compartilhar isso com os outros. Pra mim, essa é a prioridade. A prioridade número 2 é tentar ganhar o campeonato. Ok. Tá aí o Lando Norris, então, que não se importa, aparentemente, se ele ganha ou não ganha o campeonato, o que tem duas explicações. Hum. Ou ele tá com o papinho derrotista, porque ele já acha que perdeu, Entregou as fichas. já entregou as fichas, ou ele realmente não liga muito pro que acontece. Uhum. Eu, honestamente, não sei o que esperar do Lando Norris aí. Eu acho que, assim, de fato, os pilotos hoje em dia tem uma mentalidade um pouco diferente do que era antigamente. Tipo assim, do que era um Schumacher ali capaz de fazer qualquer coisa pra bater e tudo mais. A maioria, eu tô dizendo. Mas se parar pra pensar bem, na verdade, discordando do que eu próprio acabei de falar, Uhum. só tinha um Schumacher, né? E hoje em dia a gente tem o Verstappen que pensa dessa forma É, e então. enfia o carro na galera e tudo mais. Mas até o Verstappen é um cara que olha e fala, tipo, eu não quero ficar na Fórmula 1 pra sempre, eu quero cuidar da minha família, quero correr endurance, quero fazer um monte de coisa. Nem ele se importa tanto assim com a Fórmula 1. Então hoje em dia eu acho que as pessoas de fato se importam menos com a Fórmula 1. Então, eu não acho que é só sobre a Fórmula 1, acho que são esportes no geral. Então, por exemplo, o Rafinha no futebol vem sendo muito, muito criticado por falar. É que não sei se é uma comparação. Eu vou cancelar essa comparação que eu vou fazer. Eu acho que não faz sentido, na verdade. Mas enfim, eu fico um pouco conflitante com essa aspas aí do Lando Norris. Porque ao mesmo tempo que eu, como atleta, provavelmente não falaria isso na posição dele. É isso que você falou, tipo, meio que todo mundo já tem essa visão de, tipo, o que importa é aproveitar a vida, porque só você vive uma vez, porque a minha família, os amigos, o pet que eu tenho, etc. E a prioridade 2 é tentar ser o melhor na minha profissão, etc. Eu, honestamente, eu não vejo como um absurdo tão grande. É que é. É que é foda, porque, por exemplo, você mesmo citou o Verstappen, e o Verstappen ele oscila, né? Porque ele fala, tipo assim, não, eu não quero. Eu não quero ficar aqui até ganhar 10 títulos, 8 títulos. Eu quero aproveitar com a minha família, com a minha filha, etc. Mas ele também fala, tipo assim, não, eu não tô aqui pra ficar em segundo, eu tô aqui pra vencer e eu não ligo de ficar da segunda posição pra baixo, porque nada presta, apenas o primeiro lugar presta. Então ele ainda tem algumas oscilações, só que aí eu acho que a pista ajuda ele, né? Como ele já é tetracampeão mundial, tem 70 vitórias quase na Fórmula 1, etc. O pessoal dá uma relevada porque a gente vê que ele tem um foco em vencer e o Lando Norris, como ainda não tem nenhuma grande conquista pra chamar de sua, acho que esse tipo de declaração pega muito pior do que pegaria em outros pilotos. Mas de verdade, eu não consigo ver como uma declaração tão problemática, apesar de eu não falar isso na posição dele. Então, é que, tipo assim, ele falar isso aí não vai fazer ele correr com menos foco, ou não vai fazer ele É. querer ganhar menos. Tipo assim, o cara quando tá lá, ele quer ganhar. Tipo, isso é óbvio, mas é que pega muito mal dentro do contexto da temporada que a gente tá vivendo, Uhum. de McLaren entregando posição pra McLaren, de disputa de campeonato entre compadres, e é um negócio meio estranho pro fã de Fórmula 1. Então, eu acho que pega muito mal por causa disso, essa declaração aqui. E eu acho que existe um certo preconceito também com isso, do tipo, do cara
do cara modelar, do cara tirar foto pra Sim. revista e tudo mais, enfim. Aí ele usa, sei lá, um cropped ou um negócio sem camisa, e a galera já leva para o outro lado que a gente sabe que não é muito legal e preconceituoso de maneira geral. Mas é o que você falou, tipo assim, ele não vai ser menos piloto ou mais piloto por causa disso. Mas verbalizar isso não é tão interessante assim. E claro que muitas vezes a diferença entre um cara bom e um cara espetacular é a mentalidade. E o Lando Norris aparenta não ter essa mentalidade tão vencedora assim. Então, não dá pra esperar que o Lando Norris seja um Hamilton, mas a gente nunca achou que ele seria. Então, eu não acho que isso muda alguma coisa na real, assim. O Hamilton, numa das notícias que a gente pegou aqui, o Hamilton fala exatamente sobre isso, inclusive. Ele fala que ele abriu mão de ter uma família pra poder focar só na Fórmula 1 e que mesmo fazendo isso, ele sabe que isso não é garantia de ter sucesso. Então, assim, o Hamilton pode ter aberto mão aí de ter uma família por anos, aí o Lando Norris não se preocupa tanto com isso, porque tem várias namoradas aí e tudo mais. Mas isso não significa que necessariamente o Hamilton vai ganhar um título nessa década e o Lando Norris não. Pode ser que o Hamilton não ganhe e o Lando Norris ganhe, enfim. E o Hamilton não vai ser menor que o Lando por causa disso. Então, eu acho que existe uma certa má vontade com esse tipo de declaração dentro da Fórmula 1, mas é um tipo de declaração que eu acho que é normal. Então, eu acho também que é normal. De novo, eu acho que eu não falaria porque o Lando Norris, pô, ele já é um cara que é atacado por pouquíssimas coisas. Pô, inclusive eu vou até citar um vídeo nosso. No vídeo que a gente citou lá do GP do Qatar, tinha uma pessoa falando pro Lando Norris ir correr sozinho, os caras bombardear o GP. Tipo assim, no comentário do nosso vídeo, tá ligado? Então, tipo assim, pô, eu acho que já existe uma má vontade com o Lando. Ele sofre hate, ele é atacado mais do que outros pilotos que têm atitudes similares. Então, eu acho que a partir disso, talvez ele pudesse evitar, né? Tipo assim, essa declaração dele, de novo, eu não acho que seja uma coisa tão problemática assim. Mas eu entendo que é impossível essa aspas não ser repercutida de maneira negativa pra ele. É literalmente impossível. Porque ele já tem fama de frouxo, ele já tem fama de chorão, digamos assim. E ele faz isso toda hora. Ele está num campeonato onde a gente questiona a vontade que os dois protagonistas têm de vencer. Então não tem como essa declaração vir a público e ela ser bem aceita e ele não tomar hate. Então acho que talvez ele pudesse ter evitado, mesmo a declaração não sendo tão problemática como as pessoas tratam. Ele sempre faz isso, né? Ele sempre faz isso de não saber medir as palavras dele e as palavras dele voltarem contra ele. Teve aquele caso do Hamilton, que ele falou que qualquer um com o carro ganharia no lugar dele, e agora ele tem um carro dominante e não ganha. Teve algumas declarações meio misóginas dele em live, tem muita coisa. Assim. O Lando Norris ele tem um certo problema com a língua, que ele precisa resolver pra ele ter um pouquinho mais de paz, né? Porque a gente sabe que mentalmente o Lando Norris sofre. Então se ele não tiver paz, nem com as próprias coisas que ele fala, aí vai ser difícil, né? Com ele próprio criando o problema que vai deixar ele sem dormir no dia seguinte. Então eu quero saber as opiniões de vocês aí. Comentei, o que vocês acham sobre essas declarações de Lando Norris?